estamos ao vivo, galera, nos seus ouvidos, se você tá no agregador de podcast, ou se você tá aqui no YouTube nos assistindo, senta confortavelmente na sua poltrona, porque agora vem uma história maravilhosa. Tô aqui com o Fábio Otto Brosman e quem tá sentado na nossa mesa é ele, glorioso Gustavo Gayer. Valeu, Gustavão, por sentar na nossa mesa aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, irmão. Olha, desculpa, porque acho que já era pra ter acontecido há um tempo atrás, mas assim que a gente virou deputado, entrou na política, não tem tempo nem pra família, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, é um prazer muito grande conversar com o pessoal, falar sobre coisas diferentes. Eu sei que o papo hoje vai ser um papo mais amplo, e é bom conversar com pessoas inteligentes, porque dá pra gente aprofundar mais aqueles assuntos, não falar só de forma superficialmente, pra gente entregar algo melhor pra nossa audiência. Valeu, Gustavão. E você vai conhecer hoje, pessoal, o Gustavo como você nunca conheceu. Eu tenho certeza absoluta que ninguém fez as perguntas pra ele, das quais eu preparei aqui. Senta na sua poltrona e você vai ver. O Gustavo, mundialmente famoso aí, por ser deputado federal, mundialmente famoso. É a fake news aí, do Brasil. Fake news. Olha, gente, o Gustavo é casado com a Etienne, a mãe do Biel e da Nananda. É professor, empresário, político, influenciador digital brasileiro. Tornou-se especialmente famoso, né? E conhecido no Brasil de 2020 para cá pelas opiniões polêmicas a respeito da política, mas se tornou deputado federal, recebendo 5,82% dos votos. Isso dá mais de 200 mil votos aqui no estado de Goiás, você não tá entendendo. Fortíssimo, junto nas redes sociais, soma mais de 3 milhões de seguidores. Caraca, estamos aqui sentados realmente com o ícone do Brasil. Gustavão, como é que começou essa parada, velho? Você já era empresário, fazia uns vídeos maravilhosos, cara, quero te parabenizar, já te falei isso outras vezes, mas é difícil você ver um pai que de fato gasta um tempo intencional com seus filhos. E os seus primeiros vídeos, não sei se tá lá ainda no YouTube, mas os vídeos, cara, tem um teor, assim, verdadeiro, honesto, de um pai curtindo a presença dos filhos e aproveitando a presença deles. Então, assim, naquele momento, você imaginaria que você ia ser hoje deputado federal com esse tanto de votos, cara? Nunca. Eu, pra te falar a verdade, até hoje não consigo explicar a sequência de eventos que aconteceram, que fizeram com que eu chegasse onde eu tô hoje. Foi coisas que foram saindo do controle e a gente foi só indo. Quando é fé, quando é fé, o cara é deputado federal, né, o segundo mais votado do mas estado. quando você foi candidato a prefeito, já houve um burburinho gigantesco, porque já teve muitos memes, assim, de você batendo nos candidatos em relação a conhecimento. Eu acho que foi para prefeito, que você falava alguma coisa assim e a pessoa completamente despreparada falava uma asneira e você já retrucava com dados e tal. Naquela época parece que já começou a despontar ali Foi, não, assim, antes daquilo um pouco eu já tinha muitas participações nas rádios aqui de Goiás. Eu era muito convidado, porque por muito tempo apenas a esquerda tinha voz aqui nas rádios, eram convidados e tal. E aí eu acho que o pessoal das rádios viam alguns dos meus vídeos, a minha narrativa, a minha articulação na hora de falar, né, e tal, e me convidaram para participar como contraponto da esquerda. E aí esse pessoal saía sempre. Não ficava bom pra eles, né? Eles perdiam o rumo de casa. E aí teve algumas rádios que até parou de me convidar, porque senão a esquerda não aparecia mais lá. Eles falavam assim, não, quem que é que vai poder debater comigo? O Gayer? Não, então não vou não. O cara é forte. E o deputado de esquerda fazer pressão nas rádios e tal, até que eu tive um problema com o governador daqui, Ronaldo Caiado, aí por determinação dele, as rádios ficaram proibidas de me convidar. É mesmo. E por conta daquele... Porque senão eu ia perder verba do governo, e a verba do governo é muito importante. 15 minutos todo dia ali faz a diferença. Aqueles 15 minutos que o governo paga, que veio herança do Marconi, né? Aquilo ali mantém a folha de muita rádio. E, assim, é pago sem desconto, diferente para iniciativa privada. Então, aqueles 15 minutos que o governo paga corresponde a 1 hora que a iniciativa privada paga. Inclusive, é uma coisa que eu quero até falar futuramente sobre um projeto de lei que eu estou apresentando aí para tirar um pouco essa capacidade de manipulação que os estados, prefeituras, que o dinheiro público tem em cima dos veículos de comunicação. Mas vamos lá, pergunta como que tudo começou, né? Cara, meu sonho era muito simples. Eu nunca fui uma pessoa de grandes ambições. Meu sonho é ter uma família e cuidar dos meus filhos. Ter um teto, subir para casa, almoçar com meus filhos nos domingos e tal. Então eu trabalhei muito para poder conquistar isso, né? Durante 15 anos eu trabalhava assim 10 horas por dia como professor, mas eu sempre arrumava um tempo de chegar em casa, brincar com o Gabriel, com a Maria Fernanda, ouvir sobre a escola, estudar com eles. E nessa questão de estudar com os meus filhos é que muita coisa foi ficando clara para mim. Porque eu sempre fiz questão de estudar com eles mesmo. Então, ao estudar, você começa a ter acesso a material didático, ao que é falado na sala de aula, o que é ensinado para os seus filhos. E eu comecei a perceber, eu já tinha um pouco essa noção
pelo próprio fato de eu ser professor nas escolas, eu via isso muito grande. Mas quando eu fui ver... Porque uma coisa é você conversar com outros professores, eles não falam exatamente o que eles fazem em sala de aula. Uma hora que você começa a ver com seus filhos o material, os textos, o que seus filhos vêm te perguntando, as entranhas ali. aí você percebe que algo muito perverso, muito ruim está acontecendo dentro da sala de aula. Não são todos os professores, são alguns, mas o estrago que esses alguns fazem é assim, inimaginável. E eu comecei a desfazer as mentiras. Então eu sentava com meu filho, com a minha filha, ele vinha com os papos. Meu filho aparecia às vezes com material dizendo que o aborto é um direito da mulher por questão da saúde, quem é contra o aborto é mal e os homens e tal, aquela coisa. Eu falava, não, peraí, Gabriel, vem cá, vamos sentar. É assim. Aí ele entendia. Só que eu comecei a pensar, cara, o Gabriel tem eu que gosta de sentar e estudar todas as noites, senta, conversa com ele, e os pais que não têm tempo para fazer isso? E os filhos que não têm pais presentes em casa? Esses meninos estão largados, são presas da doutrinação. E essa preocupação com as outras famílias, porque não adianta nada você ter a sua família coesa numa sociedade onde não existe família nenhuma. Então, é uma sociedade desprovida de moral, de princípios, de valores, né? De fé, de Deus. Eu comecei lá atrás, as primeiras coisas que eu fiz foi gravar vídeos desconstruindo. Esse termo desconstruir é tão esquerdista, né? Mas... restabelecendo a verdade. Ressignificando a verdade. Por exemplo, a diferença salarial em homem e mulher é uma coisa que ele martela na cabeça dos nossos filhos, né? Que daí, a partir daí, você cria o terreno para fomentar machismo, sociedade patriarcal, aquela coisa, né? Ensinar a criança a odiar a sociedade. Eu fiz um vídeo explicando exatamente que não existe essa questão da diferença salarial, porque é um patriarcado, porque paga menos para mulher. Eu mostrei por números, estatísticas de vários estudos, de várias entidades do mundo inteiro. Esse vídeo viralizou um pouco. Não foi muito, porque é um vídeo muito profundo e longo. Normalmente os vídeos assim não viralizam. Eu comecei a perceber, cara, que eu poderia ajudar muitas famílias, e principalmente salvar muitas crianças dessa doutrinação, se eu começasse a mostrar esse conteúdo. Então eu falei de letramento racial, racismo cultural, dívida histórica, fui explicando todas essas questões. E aí, a partir disso, eu comecei a ser convidado para participar das rádios, para debater com a esquerda sobre esses pontos. Eu acho que muitas das rádios de Goiás que são de esquerda pensaram assim, não, vou chamar esse magrelo, esse feioso aqui para apanhar ao vivo. Vou chamar o meu intelectual PhD da UFG aqui que vai dar uma taca nele. Mas aí foi que eu percebi que esses PhD, UFG, Buga, Mestra Blá, é burro, são idiotas. Do que eu fiquei impressionado. Ali eu fiquei preocupado. Eu falei, não, eu tô indo debater com a pessoa. Eu lembro daquela professora da UFG, PhD em pedagogia, história regional, não sei o quê. Eu lembro que eu fiquei assim, o dia inteiro estudando para ir debater com ela. Quando ela vira para mim e fala que a Coreia do Norte é um país capitalista, eu falei, Mas é porque a ideologia esquerda ela não se sustenta na realidade deles, né? Ideologias e doutrina, galera, eles ficam bitolados. É igual quando fala que Cuba é um país bom, que foi os Estados Unidos que quebrou Cuba. E aí você vai começando a discutir. Eu tenho um amigo muito esquerdista, professor da Federal. Aí eu peguei ele assim, falei sobre o mais tá Dilma, não sei o quê. Falei, cara, o que você acha? Lá no sertão eu vi médico sendo escoltado. Eu já fui umas 22 vezes pro sertão, a gente tem um projeto social lá. Eu já vi médico sendo escoltado, cubano, assim, a polícia pega na casa, leva pro hospital e busca, ele não pode ter convívio com a sociedade. Aí eu falei, o que você acha dos caras receber só 20% do dinheiro? Não, mas é problema com Cuba. O problema é de Cuba, a gente tá resolvendo. Não, aí depois ele me chamou pra fazer uma... Nesse caso, eu vou dar um contra-argumento, porque eu já tenho uma lista de contra-argumentos. Já tem uma lista violenta. Professor da Federal, funcionário público, deve ganhar mais de 10 mil reais tranquilamente, certo? Porque você não fala pra ele assim, vamos fazer o seguinte, a educação na Venezuela tá péssima. Se eu toparei lá na Venezuela, ensinar na faculdade de lá, você vai continuar ganhando seus 15 mil reais. Só que 13 mil reais vai pro Lula, você fica com 2. Você topa? Não, eu duvido que essa pessoa topa um negócio desse. Me chamou pra fazer uma análise. E outra, você pode ir pra Venezuela só que sem levar sua família, sem poder sair do seu município, sendo escoltado pelo povo de lá. E se você tentar ficar lá, pedir asilo pra ficar lá, nós vamos prender sua família aqui. Não, me chamou lá pra ajudar a esposa dele, tá abrindo um consultório, médica e tal. Aí no final eu falei assim, mas ela vai dividir o salário dela com a secretária dela, né? Tem que ser pelo menos meia-meia. Não, mas é problema da minha esposa com a secretária. Aí depois eu falei assim, cara, você ganha tão bem na Federal, você deveria ganhar igual funcionário
de prefeitura, o mais baixo professor você deveria ganhar. Não, mas eu não estou explorando ninguém, é o meu conhecimento. Tá explorando sim. Então ele sempre tem um argumento tosco para justificar essas ideias. Isso aí se chama dissonância cognitiva, né? Vocês já leram aquele livro do George Orwell, 1984? Não. Não. Você tem que ler. Quem não leu esse livro, leia, porque é o que está acontecendo no mundo hoje. Ele fala sobre um estado totalitário, né, que determina o que pode e o que não pode pensar, e aí ele explica uma coisa que é um fenômeno que está acontecendo agora, que chama duplo pensar. É uma espécie de dissonância cognitiva. É você defender dois pontos completamente antagônicos, são opostos, paradoxais, tá? Você defende duas coisas opostas sem conseguir perceber que elas são opostas. Vou dar um exemplo pra você. Esse cara tá falando assim que é bom os mais médicos, é um problema de Cuba, eles que resolvam lá. Mas a esposa dele, não vai repartir o salário dela com ninguém, não. Ela que tá trabalhando, ela estudou pra ser médica aqui, ela investiu na educação dela. Quem que vai tirar o dinheiro dela pra dividir com os outros? Isso é um exemplo de duplo pensar. Um outro exemplo, cara, aqui. Não, tem que matar, o feto tem que morrer mesmo, se é por culpa da mulher, questão social. Mas não vai matar o assassino estuprador, não. O assassino, estuprador, vagabundo. Tem o direito humano. É o direito à vida. É. Não pode tirar a vida. Eles não conseguem perceber. Perceber que E aí é um bloqueio pra nós. Porque como que você explica pra algo que é tão óbvio pra alguém? Ela já não tem mais a capacidade de entender isso, né? A esquerda é isso. Muitas dessas pessoas... Os intelectuais da esquerda é um caso irreversível. É porque a pessoa ela já se alimentou de tanta doutrinação, tanta asneira, tanta merda, que ela já não consegue mais se dissociar daquilo. Calcificou a mente. Não, eu vejo muito assim, por exemplo, o governo Bolsonaro, os 4 anos, eu ficava olhando os números e falando, gente, e via os argumentos da esquerda e pensava comigo, será que eu sou tão burro de não, a gente que tá de vendo não enxergar, porque assim, né, cara, eu falo muito assim, cara, o Bolsonaro fala besteira e tal, mas ele fez uma coisa que os presidentes não fizeram, deixaram os empresários trabalhar. Foi. Então o agro é só deixar quieto, falar, agro, trabalha, a gente vai continuar dando a ajuda que a gente dá financeira, trabalha e não vai encher o saco de vocês. Só deixar o empresário trabalhar, esse Brasil vai longe. Aí eu ficava vendo os números das coisas acontecendo, eu falei, gente, será que eu sou burro de não estar vendo que a mídia tá jogando contra, assim? Parece que é eu que tô pensando errado. Por várias vezes esses 4 anos eu parei pra pensar nisso. É porque o martelamento, né, da opinião da imprensa é tão forte que às vezes a gente questiona se a gente tá certo. Eu sei como é que é, porque você abre você vai Jornal Nacional, Vera Magalhães, Miriam Leitão. Nossa. Eles têm uma sintonia na mentira e na manipulação da opinião pública que às vezes realmente a gente para e pensa. E o que é bom, mostra que você tem humildade. É parar e pensar, cara, será que todas essas pessoas estão erradas? Será que só eu? Não é possível. É. Aí você vai ver Miriam Leitão apoiando que tem que cobrar mais impostos na gasolina. E Aí que é você bom vai pro ver- meio ambiente, a gasolina cara e que não foda-se pode... o pobre. Aí você vai ver, você vai lá e vê que bateu recorde de desmatamento no mês de fevereiro, mas isso é culpa do revanchismo. É o revanchismo. O Brasil despiora. Aí quando você começa a pensar, cara, esse povo tá doente. Não é que eles estão errados, eles estão doentes. E essa é uma epidemia ideológica. Eles não percebem Aquela apresentadora da CNN do Despiora aí, que acho que ela é filhote da Miriam Leitão, assim, acho que é uma Miriam Leitão mais nova. Dá umas opiniões assim que você fica. Ela falando assim, não, mas subir o combustível não vai afetar o pobre. Não. Eu fico olhando e falo assim, gente do céu. Assim, tem gente ainda que acredita numas burrices dessas. Tem. Empreender no Brasil é loucura, né? Que estavam assim. Tem um vídeo legal lá no seu canal, cara, que você fala de uma iniciativa lá do seu filho, que é o Desfaz o L, né? DesfazoL.com.br. Só que aí você começa a falar assim: não, empreender no Brasil é loucura. Quando você empreendia com a escola, que você empreende até hoje na escola, e você começou a ver essas maluquices ideológicas, tanto na questão de ver os seus filhos trazendo isso, quanto na questão do empreendedor. Te trouxe, ao meu ver, eu quero saber isso aqui, cara. Te trouxe uma você ficou inconformado com tudo e você começou a falar despretensiosamente. Você não queria ser um político ali. Não. Nas viralizações dos seus vídeos, quando você nem era político, a sua família tentou te frear, falou, papai, você tá parecendo demais. A sua mulher uma hora falou, olha, menos,
tá expondo aqui a casa, porque eu vejo esse lado pessoal, às vezes, do político que ninguém vê. É o sofrimento, assim, que pode ter uma perseguição dos seus filhos na escola, que pode ter alguma coisa assim. Já teve bastante. Teve. Eu quero saber, assim, já teve perseguições? A sua família tentou falar, papai, não vale a pena lutar contra o sistema, é uma andorinha correndo contra a maluquice toda. Como é que é isso na sua casa, cara? Quando começou a despontar, assim... depois eu quero completar essa pergunta se teve algum padrinho político, assim, ou se você mesmo foi cara, para eu mudar mesmo, eu tenho que subir lá na câmera, em algum lugar e tal. Vamos lá, eu acho que primeiro, o grande gatilho que me fez começar a gravar, existia uma indignação latente dentro de mim, eu precisava extravasar ela de alguma forma. E ao gravar os vídeos e vendo que naquela época eu não tinha muitas visualizações, centenas, chegava a 1000, quando chegava a 1000, eu lembro, eu celebrava, 1000 pessoas assistiram um vídeo meu, olha que maravilha. Hoje tem milhões, né, cara? Hoje tem milhões. Mas naquela época eu pensava assim, cara, se eu puder ajudar uma ou duas pessoas, pelo menos eu posso dormir melhor, sabe? Olhar no espelho e sentir mais digno das bênçãos que Deus me deu. Legal, cara. E Deus me deu uma família maravilhosa, assim. Modéstia à parte, eu sei que todo mundo fala isso da própria família, mas a minha é fora de série, cara. Meu filho, minha filha, minha esposa que eu tenho, que é a minha primeira namorada, Deus foi muito bom comigo. Legal. Eu nunca tive coração partido. Né? Então, vai ver, por isso que eu tenho minha esposa fala assim, por isso que você nunca evoluiu, você nunca, como é que fala? Amadureceu muito, você tem esse lado jovem, porque você nunca teve um sofrimento, coração partido. Minha primeira namorada, eu já fui casei, estamos juntos há 20 e tantos anos. Parabéns, né? Mas eu comecei a gravar no final do dia, cara, porque eu tava com uma indignação, eu tava vendo o rumo que o Brasil tava indo, o que eles estavam fazendo com os nossos filhos. Foi bem naquele período que a Dilma começou a destruir o Brasil, que eu via que o negócio tava indo pro buraco mesmo, para ter uma válvula de escape. Eu poder dormir com mais tranquilidade. Poder olhar no espelho e gostar daquilo que eu tava vendo. Falar assim, eu não sou um covarde que tá ficando calado, se preocupando só com os meus aqui. Eu tô tentando fazer alguma diferença, por mínima, menor que seja. Quando alguns vídeos viralizavam, nos primeiros vídeos, lembrando, eram vídeos mais no sentido de informativos, de cultura, de pegar dados. Aí eu levava 2 dias para gravar um vídeo, que eu pegava dados de 20 instituições diferentes, fazia uma análise geográfica, populacional, densidade, tudo, e gravava aqueles vídeos gigantescos e tal. Aquele vídeo não dava uma polêmica muito grande. Começou a dar polêmica quando eu fui falar política mesmo. Quando eu comecei a falar que a ideia da esquerda ia causar isso, que a doutrinação estava fazendo isso, que a Dilma ia fazer aquilo. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, aí a gente começou a ter um coice. Aí a minha esposa virou para mim algumas vezes e falou, você tem certeza? Comprar essa briga, olha, esse povo é sanguinário. E a gente já sabia que eles são sanguinários mesmo, né? Mata o povo, assim, e tal. Faz isso não e tal. Até que... Porque a minha esposa, ela tem aquele instinto protetor, né? Aquela mãe leoa, né? Até que começaram a me atacar nas redes sociais. Começaram a me xingar. Olha... Aí quando começaram a me xingar, que a Etienne olhava para aquilo assim, eu via aquelas coisas falando de mim. Agora você vai lá e arrebenta esse povo. Agora você vai lá. Você não deixa. Comprar a briga, cara. Ela comprou a briga. Falou, o quê? Não, vou falar do meu marido? Não vai mesmo. Aí ela falava, ó, essa pessoa aqui tá falando tal coisa, que vai lá e grava falando que mostra que ela tá errada. Caraca. E ela é assim, ela não aceita. Mexeu com a família dela, o pau come. E dos filhos, já atacaram. Numa escola das mais caras de Goiânia, o professor veio chamar meu filho de bolsobosta. Isso foi lá em 2016, pra você ter uma ideia. Mesmo, eu já acompanhava o Bolsonaro e tal. Que todo mundo que acompanhava o Bolsonaro era bolsobosta, não sei o quê. Caraca, e aí meu filho levantou a mão. Ó, minha família gosta do Bolsonaro, eu também. Eu falei, bolsobosta, né? Olha, cara, tem base. Cara, esse dia eu fui na escola, cara. Eu não sei nem o que eu ia fazer. Sorte que as pessoas não estavam lá na hora. Olha, cara. Mas não podem fazer isso com os nossos filhos. Foi aí que eu virei a chave. No dia que eles fizeram isso com meu filho, eu falei, não, agora acabou. Agora, antes era 1 hora por dia que eu separava, agora eu vou separar metade e nós vamos brigar com isso aqui. Show, Savão. E assim, aí teve algum padrinho político que falou assim, Savão, eu vejo em você uma voz importante nossa, que vai desfazer essa questão petista, esquerdista no Brasil. Cara, eu vou te apoiar, eu vou te dar um apoio nas redes sociais, assim. Teve algum padrinho, cara, um cara grande que falou assim, não, bicho, vem aqui comigo e tal. Assim, agora, no último ano, no ano de 2022, esse ano passado, quando eu já tinha um certo porte, um certo tamanho, já tinha sido candidato a prefeito, quem me ajudou muito em vários momentos foi a Carla Zambelli. A Carla Zambelli viu, assim, me conheceu pessoalmente em alguns momentos,
viu que realmente ali era de coração, que a minha vontade de ajudar o Brasil, que eu era os planos que eu tenho para diminuir ou mitigar a doutrinação, eles podem trazer excelentes resultados. Show. Aí ela começou a me ajudar, ela divulgava meus vídeos e tal, e aí eu consegui E crescer ela bastante. começou nessa onda também, né? Na rua, militante. Foi, né? Ela tal. começou pela militância do Nas Ruas. Começou lá como Acho que militante. tem um grupo hoje perseguidaço, assim, né? Que é você, o Nicolas, a própria Carla, que leva strike no YouTube toda hora, que leva não sei o quê. Cara, o que é exatamente, Gustavão, que a galera proíbe vocês de falarem? É que o Lula é ladrão? O que é exatamente o que vocês falam que virou aquele alvo, assim, aquele alvo maluco? É o Nicolas, é o Gustavo, é a Carla. O que é o motivo dos strikes, cara? Que eu vi esses dias que você perdeu o seu... do Rio Grande do Sul canal. também tá sendo novo, né? O Marcel Van Hatten? É. Tá saindo novo? Não, eu tô falando, ele também é perseguido. Começou a ser perseguido. O que você... Porque, cara, muito superficialmente. Leva uma toquinha não assim, é igual ele já você. fica todo... Nossa, isso tá de brincadeira. Não é igual vocês tomam porrada todo Não, dia, o dia não. inteiro, cara. Vocês apoiaram o presidente Bolsonaro, continuaram com a cabeça erguida, apoiando, diferente de muitos que dão as costas, que rompem, que não era bem assim, eu não era bem o Bolsonaro. Cara, assim, eu curto essa honestidade em você, no Nicolas, nessa galera toda, que mantém a postura, levanta a cabeça, bicho, é o que a gente acredita, é o que a gente vai até o fim. É essa postura que vocês apanham ou é coisa que vocês falam? Tem ali algum mecanismo que deleta vocês, cara, que faz cair o strike, o canal, enfim? Bom, vamos lá. Essa é um grande problema que tem. Eles não falam qual é o ponto específico que a gente pode ter excedido a política das plataformas. Eles nunca falam o que é que aconteceu. Eu tive meu canal desmonetizado recentemente. Eles falaram que era por conteúdo nocivo. Mas eu falo, mas qual conteúdo foi nocivo para eu poder entender o que é conteúdo nocivo? Eu falei, não, é você que tem que saber, a gente só percebeu o que é. Basicamente o e-mail é assim. Olha, não, é você que tem que descobrir o que é, só que a gente já viu o que é. Então por isso o canal tá desmonetizado. Isso eu já tive canal derrubado. Caralho. Já tive um canal na época, ele tava com 300 mil inscritos do YouTube, ele foi deletado. Mas é uma história interessante essa. Meu canal foi deletado porque eu fiz um cálculo usando informação do OMS, né? E eu tinha chegado, através do meu cálculo, com estudos dos cientistas de lá, eu tinha chegado à conclusão que a taxa de morte era de 0,07 no mundo. Porque você soma todo mundo que foi infectado, mas não passou pelo sistema, ou seja, não entrou na contagem do sistema, aquelas pessoas assintomáticas e tal, certo. E todas as pessoas que passam pelo sistema. Então, dá 0,07. E eu publiquei isso. Derrubaram meu canal. Devolveram o meu canal 3 meses depois que um cientista, John Ioannidis, fez um relatório, ele é da OMS. Que batia exatamente ele aquele fez um percentual. relatório e falou lá que era isso. 0,7 para criança, uma coisa assim, 0,7 para criança e 0,0 para adultos e velhos e tal. E aí o YouTube, meio disfarçadamente, toma seu canal de volta aqui, ó. Olha, toma cara. aqui seu canal, tá bem, pode publicar aí de boa, entendeu? Olha o bicho. absurdo. Tive conteúdo derrubado por falar de máscaras. Acabou de sair um meta-estudo agora, que é uma coletânea de vários estudos diferentes, que a máscara não importa em nada. Uau. Tive vídeo derrubado, levei strike por falar que o vírus tinha saído no laboratório em Wuhan. E agora que já saiu estão recentemente? falando de novo. Mesma coisa. Saiu do laboratório. Tive vídeo derrubado falando que a Vacina. imunidade natural era igual ou muito próxima à imunidade da vacina. Quais são os estudos que saíram recentemente? Ou seja, Exatamente. tudo que eu fui derrubado, meu nome foi parar em CPI, me rotularam de fake news, tudo que eu falei lá atrás, agora está sendo comprovado. Mas eu como acho verdade. que o problema, assim, de tudo é que não se abre o diálogo, assim. Eu acho que o mundo se fechou o seguinte, eu só aceito essa visão aqui, qualquer coisa contra. Então, você pensar a japonesa lá, médica, que foi na CPI e tal. Nisi Yamaguchi. Ela ajudou o PT por muitos anos. Ela foi consultora do PT por muitos anos. Não tem imparcialidade. E ali. agora que ela foi contra a visão da esquerda, destruíram a mulher. Aí as petistas feministas, tem que defender a mulher, destruiu um punhado de mulher lá, assim. E eu não sei o que essa burrice é grande, porque eu penso assim, quando eu vi a Marina junto com o PT, eu falei, gente, o PT destruiu a vida da Marina publicamente, assim. A Marina já falou muita coisa ruim do eu PT. Eu lembro de... Igual o Tebet. O Alckmin. O Alckmin. Aquela vez que ela despontou, que ela ia pro segundo turno,
Eles destruíram a carreira política da mulher. Né? Mas agora ela tá lá. E no seu segundo mês. Mas olha que interessante. Quando a Marina foi ministra do Meio Ambiente lá atrás, do primeiro mandato do Lula, foi o recorde de desmatamento do Brasil, você sabe, né? Olha aí. Aí ela entra agora, e no segundo mês dela, o recorde de desmatamento da Amazônia. A Marina é boa no que ela faz, né? Mas você... Uma pergunta, assim, você tem medo, assim, de se contaminar? Porque eu fico vendo, assim, por exemplo, a gente tem um grande senador aí da República de Goiás que a vida inteira foi um boca grande de falar. Agora tá um cordeirinho lá de esquerda fazendo um punhado de cagada. Me faz pensar em 2 senadores aqui de Goiás. Que um que foi vereador. Um que foi Pra mim são 2. Um que foi vereador. Que aquele, o outro lá, assim, já era uma promessa, assim. O outro parecia que era bonzinho. Assim. Parecia, esse que eu... Aí parece que agora, fala, gente, o cara que lutou contra o Marconi a vida inteira, batia... Parece que agora, daqui um dia, tem uma foto de mão dada com o Marconi. Assim, e você não tem medo de se contaminar com tudo aquilo ali, Primeiro, não? no caso desses senadores aí, a gente já sabia desde o início que o cara era uma caricatura, né? Não tinha conteúdo nenhum, né? Ele só gritava mantras. É aquele sensacionalismo mesmo, né? Para conseguir audiência. Ele sempre foi assim. O do outro senador, a gente sabe lá atrás que ele já fez campanha pro Lula. Né? O Vanderlan já tem voto dele com o Lula aqui, fazendo campanha pro Lula. Quando foi candidato a governo, né? Quando foi candidato a governo. Então, nós é que criamos expectativas era Lula, não, era de um lugar... Era o primeiro governo da Dilma. Não, mas tem com Lula também, ele era Lula. Então, nós criamos expectativas em lugares que não deveria ter sido criado. Eu acho que no nosso desespero de encontrar ali lideranças políticas, a gente acabou depositando esperança em lugares que não deveria pôr nenhuma. Né? Mas, assim... Meu propósito, eu vou te falar aqui, são os nossos filhos. Estar em Brasília é um grande sacrifício para mim. Você me pergunta, você não tem medo de ser contaminado? Cara, eu quero ir embora. Vou ser sincero. Aquilo lá é um sacrifício. Ficar longe da minha família, da minha casa, 3 dias na semana, convivendo com pessoas que eu abomino, que defendem coisas que eu quero passar longe, é um enorme sacrifício. Então, uma coisa que eu nunca vou ser, refém de mandato. Inclusive, meu mandato já está na berlinda já. Por 2 meses já tem 5 AIGs, já tem a queixa-crime do Vanderlan, que está na mão do Alexandre de Moraes, que ele pode assinar e me derrubar a qualquer momento. Aí você me pergunta se eu perco 1 minuto de sono por causa disso. Não, eu não vou ser refém de mandato. Meu propósito é algo muito maior. E eu acho que dá para fazer até mais pela comunicação. Dá para fazer muito mais pela cultura. Mostrando, resgatando as pessoas desse calabouço ideológico que a imprensa e o sistema educacional brasileiro criou. E eu acho que na comunicação a gente consegue fazer mais isso do que através da política. Então não tem como. Aquilo lá para mim é um sacrifício. Como é que eles vão querer vamos dizer assim, sequestrar, né, ou me aliciar se eu nem gosto de estar lá? Não tem jeito. Aí dinheiro. Cara, eu sou o cara mais... Poder. Vamos falar sobre poder. Vamos entrar num ponto de vista filosófico aqui agora? É porque o poder mexe com as entranhas, né? Mas aí é que tá. A palavra poder. Hoje em dia, quando a gente fala poder, as pessoas já pensam imediatamente em dinheiro na conta, roupa de marca, carro do ano, celular, certo? Capacidade de manipular ou influenciar muitas pessoas, né? No sentido mais literal da palavra, poder é isso. É a sua capacidade de manipular muitas pessoas. Quanto mais pessoas você consegue manipular e influenciar, mais poder você tem. Esse é o conceito filosófico que é associado ao poder. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Para mim, poder não é a quantidade de pessoas que eu sou capaz de influenciar, mas a qualidade de influência que eu tenho nas pessoas que realmente eu importo com elas. Eu tenho um poder. Eu sou a pessoa mais poderosa que vocês vão conhecer. Arrogante falar isso, né? Porque eu tenho o poder de criar meus filhos, eu tenho o poder de fazer minha esposa feliz, eu tenho o poder de cuidar da minha família, como poucos homens que eu conheço. Eu sou poderoso. Esse é o meu poder. Sair disso para qualquer coisa é enfraquecer o verdadeiro poder que eu busquei minha vida inteira. Ou seja, é menor, né? É menor. Ah, eu tenho quantos milhões? Você falou 3? Quase 3 milhões. 3 milhões, cara, legal. Eu acho muito, me sinto grato de poder influenciar todas essas pessoas, mas esse não é o meu poder. Meu poder é Gabriel, Maria Fernanda, minha esposa, as pessoas do meu meio de convívio que eu posso proteger, que eu posso ajudar, que eu posso influenciar. Se eu conseguir colocar um valor no coração da Maria Fernanda e no Gabriel, e eu tenho a certeza que esse valor eles vão carregar pelo resto da vida e possivelmente levar para os filhos dele, eu sou poderoso. Caraca. Sair disso para ir para Brasília, para passar projeto de lei, IPEC, enfraquece. E eu estou enfraquecido hoje. Hoje eu me sinto mais enfraquecido por não estar em casa o tanto que eu gostaria de estar.
E acaba que bota um limite até nos seus vídeos, né? Porque como parlamentar, eles inventam um punhado de coisa ali que você não pode processo atrás de falar e processo. tal. Teve muito deputado que desistiu de ser deputado porque o Bolsonaro não estava lá, né? A gente pode citar aqui alguns, mas quero saber especificamente isso. Quando você chegou lá pela primeira vez, Gustavão, que você viu esses caras abomináveis ali do seu lado, cara, você sente um cheiro ali, talvez, do ódio rolando entre eles, assim, porque, por exemplo, os caras olham pra você e falam assim, caraca, o Bolsonaro não tá aqui, mas tem essas carnes de pescoço que eu tenho que aguentar. Tem. Porque os olhares ali, talvez, condenando a gente trouxe aqui o Gustavo Mendanha e ele te elogiou nesse sentido. Falou assim, cara, o Gayer é uma voz importantíssima no meio lá, porque o que ele quis dizer é assim, que você não tem papa na língua, você não tem rabo preso com ninguém, você não tem dificuldade de disrupturar com nada pelo propósito que você acredita. Então, assim, você estar ali e o Bolsonaro não estar lá é um contraponto que a esquerda não queria, né? Sim. Queria. Então, assim, vocês estarem lá, igual eu disse, você, Nicolas e tal, outros, isso faz com que realmente tenha um peso, a direita conservadora tenha realmente uma voz influenciadora, ou você acha que adianta pouco a força de vocês num cenário contaminado, cara, assim, claro que você acredita que você não estaria lá, mas assim, como que isso acontece ali nas entranhas? Vocês têm que se juntar nas votações, os caras tentam manipular vocês, como é que é ali nas entranhas, Gustavão? Você chega ali, você vê aquela baderna ali, você fala, caraca, eu tenho que ser firme mesmo, porque pra engolir aquela Não, loucura. dá uma embrulho no estômago em vários momentos, né? Mas em relação à opinião que esse pessoal da esquerda tem de mim, que a imprensa tem de mim, sinceramente, eu não me importo mesmo. Não me importo nem um pouco. Tem 3 opiniões que me importam nessa vida: Etienne, Maria Fernanda e Gabriel. Ah, garoto. Eles que determinam se eu tô no caminho certo ou não, eles são minha bússola, né? Se eles acham que eu tô no caminho certo, e eles me conhecem melhor do que você, do que todo mundo que me assiste, então é ali que eu mantenho ali meus pés no chão, né? E minha esposa não tem medo de falar quando eu saio da linha, não. Ó, não gostei disso que você fez, que ela tá errado. Quando ela fala, eu falei, não, então peraí, então eu devo ter me excedido um pouco aqui. Ela não tem papas na língua pra falar comigo. Então eu não me importo com esse pessoal da esquerda. Agora, nas entranhas, como você perguntou lá, é o seguinte, lá existe aquela extrema esquerda, que nunca se usa um termo extrema pela imprensa, eles são só a esquerda, mesmo que eles defendam invasão de terra, defendam assassinato de criança e tudo mais, né, tal. Tem o centro, que é a maior parte do Congresso hoje. É centro, A maior parte do Congresso é centro. E temos a direita. Não tem ninguém de extrema direita ali, não. É direita, tá? Que ali tem pessoas que essas conversas nem chegam, sabe? Nós temos um grupo ali de em torno de 50 deputados que nem sequer tentam comprar ou manipular os votos dessas pessoas. A conversa nem chega até aqui. Porque sabe que se chegar ali, o povo não só fala não, como pega aquilo, ainda faz um regaço, ainda vai no plenário, ainda mete pau e tá, mete o cacetete. O centro tem pessoas boas e tem pessoas ruins. O centro corresponde hoje a 70% do Congresso. 70%, é. Caraca. Tem aquele centro-direita, centro-esquerda, O centro centrismo. ele quer só se manter no poder, né? A Vamos lá. maioria. No centro, tem muitas pessoas que querem só se manter no poder, mas até mesmo esses que querem só se manter no poder, não necessariamente elas são 100% ruins. Você tem que trazer elas para o nosso lado. Uma arma, ela é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende, né? Depende de como você usa ela. Uhum. Você pode usar ela para matar ou para salvar uma vida. Um carro, você pode usar ele para te levar do ponto A ao ponto B, ou você pode usar ele para atropelar pessoas nas ruas. Alguém. Eu vejo que o centro é mais ou menos isso. O centro é, se você não tiver uma certa influência em cima dele e não explicar para ele para que ele venha pro lado bom, a esquerda vai fazer isso. Ela vai levar o centro para lá. E muita gente no centro não entende o que está acontecendo. Não são pessoas que vivem. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo agora um projeto contra a doutrinação nas escolas. Vou ter uma sessão no plenário do Nereu Ramos, dia 23 agora e tal. E eu vou sentar com os deputados, muitos do centro, para explicar para eles sobre minha frente parlamentar pela educação sem doutrinação ideológica. E onde eu vou explicar, eu fico impressionado que boa parte não faz ideia que existe doutrinação. Aí eu comecei a perceber, cara, não é que eles são pessoas ruins nem nada. Eles não têm a informação, eles não sabem o que está acontecendo. Às informações. Quando eu vou explicar, olha, a doutrinação assim, olha só o que está acontecendo, olha os números e tal. Essa pessoa fala, é muito mais sério que eu imaginava, Gayer.
E você Não, vê me dá, verdade onde é que eu nesses vou assinar? caras. Onde é que eu Sim, vou você assinar? vê E verdade assina. nisso, Gustavão. Não é um cara que fez questão de não... de fingir que não sabia. Você vê verdade. O cara Não realmente não sabia. sabia. Não achava que era uma coisa pontual, Caraca. acontecia 2 vezes por ano no Brasil. Caraca. Quando eu explico para ele o impacto que isso está tendo, tanto de família que está sendo destruída, como que a esquerda consegue se manter no poder através do sequestro ideológico, eles falam, cara, isso é sério, eu vou assinar. Por exemplo, nós estamos com 100 assinaturas da Frente Parlamentar contra a Doutrinação. 100. Se nós temos 50 deputados que são realmente de direita, que são aqueles deputados assim que... Pode esquecer, que lá não adianta nem conversar, que eles nunca vão cair pro lado de lá, tá? Então eu já consegui 50 deputados do centro. Olha E aí, se cara. conseguir, assim, é 1 a 1, conversando com deputado. É demorado. Deputado. Não, é demorado. É uma coisa que muitas vezes é 1 a 1. Tem alguns que vêm espontaneamente, tá? Mas a maior parte mesmo é conversando 1 a 1. E que loucura foi aquela do 8 de janeiro, assim, que jogou nas costas da direita, agora a esquerda não... Não quer deixar uma investigação acontecer, né? Muito estranho, né? Muito E aí os estranho. dois senadores que nós falamos aqui, eles não assinaram, é isso? Não assinaram, são contra. Não Que querem. isso, cara, não mas- querem. De forma que alguma isso. que haja essa Aí CPI. revela, eu acho que você falou um negócio muito forte, né, Gustavão? Eu queria, assim, destacar a questão da expectativa que você falou. A gente, às vezes, gera uma expectativa em figurões, em pessoas que estão ali na proeminência, e expectativa que a gente parece que locubrou, expectativa falsa, que o cara nunca, ou às vezes nunca prometeu, ou prometeu de uma maneira que você percebe que não era a hora que era falsa ali, né? Uhum. Então, assim, você já falou aí que é uma voz. É isso que o Gustavo Mendanha quis dizer aqui, né? Essa voz que poderia influenciar os caras isentões. Os caras ali que estão em cima do muro, não tem mais o Bolsonaro. Será que eu defendo ainda o que eu acredito? Ou eu me amoldo a questão para eu continuar aqui no poder e não falo mais nada? Essa é a questão, acho que aqui é o fato da gente te trazer aqui, né, Gustavo? É reforçar a brilhante história que você tem familiar. Em primeiro lugar é essa. A gente falou que minha primeira pergunta foi nessa área, justamente pela questão familiar sua, que é um dos pilares nossos aqui do Update. E outra é essa voz de não retroceder. Cara, você acredita em algo que você vai até o fim. Eu já vou perguntar 2 coisas, a gente tá caminhando aqui pro final, mas eu quero dar uma pausa rapidamente. O papo tá maravilhoso. Gustavo Gayer presente aqui nessa mesa. E a gente tem um recado especial para você. O recado de hoje, pessoal, esse conteúdo chega gratuito para você, porque tem um oferecimento de empresas parceiras, uma empresa que gosta muito do Gustavo Gayer. Hoje aqui o oferecimento é de Alfa Soluções Imobiliárias. O Instagram é @alfa.imob, www.alfaimoveisgo.com.br. Você sonha, nós encontramos, você realiza. Um abraço, Bruno Batista, Amado Batista, que mandaram um abraço para você, viu? Grande Gustavo Gayer, tanto o Bruno Batista, filho do Amado Batista, quanto o Maravilha. Amado, te mandando um abração aí. A Batista é dos nossos, gosto mais. É isso aí. Recado dado, voltamos aqui com essa conversa maravilhosa, estamos aqui caminhando pro fim, mas eu espero verdadeiramente, Gustavo, que as pessoas entendam essas 2 colunas na sua vida, cara. Família, em primeiro lugar, que foi o que te moveu a conhecer mais, a estudar mais e a rebater a maluquice que estavam colocando nas nossas crianças, que estão ainda tentando. E esse pilar de defender é o que acredita e não retroceder jamais. Então, assim, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu quero saber, assim, das polêmicas que você já passou na política, cara. Alguma te deu medo, assim? Falou, bicho, esses caras são escrupulosos. Assim, você recebe ameaça, velho. Eu queria saber disso, Já assim. recebi. Já recebeu, velho? Na verdade, eu falo muito assim, os inimigos da esquerda, parece que as pessoas morrem na hora certa, né? Né? Você vê, o Teorias Avax morreu na hora certa, assim, foi Deus que Daniel, quis, como né? é que é? O prefeito lá do... Celso Daniel. Celso Daniel. Teorias Avax, se não tivesse caído aquele avião, Campos. não tinha Eduardo acabado a Lava Jato, acabou depois da morte Alexandre de dele. Moraes não teria entrado na STF. O Eduardo Campos lá, o aviãozinho dele caiu. Acho que o do Bolsonaro não caiu, porque ele não andava muito de avião antes, o né? Bolsonaro tentaram, né? Deram uma facada nele. Então, Porque ele não andava de é uma avião, coisa né? que não Senão fala já mais, né, tinha. cara? Esse é um negócio assim que não, E não que pode fala investigar mais. também, não. E não pode investigar. Então, assim, tirando as teorias que a gente sabe que esses caras não têm escrúpulo, mas assim, das ameaças que você recebeu, você falou que não interessa a opinião, você topa os caras lá no... Tipo, você topa os caras no corredor lá do Congresso e
os olhares, tudo, você não tá nem aí, mas... Não, dou bom dia ainda. Não, Dá bom dia de boa. tá Mas tudo das bom, como é que tá a ameaças, senhora, cara. jóia? Mas das tentativas de te parar, de te calar, teve algum que você falou, bicho, essa aqui esse tipo de coisa aqui 6 de maio de 2020, a imprensa do Brasil inteiro, Jornal Nacional, cara, tudo sem imaginar, saiu até no Fantástico, me coloca como agressor de enfermeira. Agressor de enfermeira, no meio da pandemia, cara. Aquilo ali eu achei que eu não fosse nunca mais... Não, eu tava pensando em sair do Brasil já. Olha, cara. Eu já expliquei isso em vários momentos, que eu cheguei num local onde estava tendo uma manifestação, meia hora depois que tinha tido um confronto entre uns manifestantes, que não eram enfermeiros nem nada, você colocou um jaleco lá para fazer aquele, com a cruz preta, para fazer uma propaganda contra o Bolsonaro, né? E outros manifestantes que estavam ali do lado de verde e amarelo, do Bolsonaro. Teve um confrontozinho entre eles, onde um cara levantou a voz, falou assim para os manifestantes e tal. Só que quando eu cheguei, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Eu cheguei meia hora depois. Né? Consegui provar tudo pelo GPS. Aí depois eu gravei um vídeo falando que a manifestação continuou lá atrás. Eu tava lá atrás. Eu gravei um vídeo falando, olha, tem um pessoal ali se passando por médico. Eu achava que era médico, eu tava de jaleco, né? Se passando por médico e tal. Mais uma vez, uma dessas manifestações fakes da esquerda e tudo mais. E tal, 40 segundos de vídeo. A Globo pegou meu vídeo, tirou o áudio, que é onde falava que eu nem sabia que era enfermeiro. Que era. Aí jogou o vídeo da briga entre os dois manifestantes. Eram dois manifestantes, né? Jogou o vídeo da briga entre eles, jogou o meu vídeo filmando e, na sequência, jogou outro vídeo de confronto. Então foi assim, duas pessoas num confronto direto, um de frente pro outro. Corta, aparece meu vídeo lá fazendo isso aqui. Corta, aparece de novo duas pessoas. Aí, me colocou como agressor de enfermeira. Eu nem sabia que era enfermeira lá. Inclusive, os sindicatos da enfermagem que organizou o evento emitiu uma nota oficial falando que eu nem sequer estava lá no momento do confronto. Agora me fala se a imprensa colocou retratação em algum momento. Não. Jogaram ovo na minha escola, perdi alunos, ameaçaram minha família, ameaçaram meus filhos. Minha cara saiu estampada em tudo que é imprensa no Brasil. Nunca me deram direito de retratação, não publicaram a nota dos sindicatos. Eu não respondi processo nenhum, porque eu fui até olhar, eu falei, tem um processo? Não tem nada. Estou processando a Globo agora em R$500 mil. É um processo já ganho. Eu vou ganhar porque eles não têm nem como se defender. Pela manipulação. Mas ali foi onde eu vi que a imprensa no Brasil não vale nada e eles são capazes de te destruir. Não é só destruir reputação, não. Eles são capazes de levantar uma narrativa para te destruir, para fazer com que o doido vá lá e mate você e sua família. Mas é igual o editor da Globo é bom, porque aquele da máscara que o Bolsonaro, você vê na íntegra que ele nunca pediu pra criança tirar a máscara. Ele faz assim e eles fazem um corte assim violento dele fazendo assim e logo depois a menininha tirando a máscara. É sempre assim. Aí é onde eu achava que eu era louco, assim, que eu ia sempre buscar o vídeo inteiro. Assim, eu vou ver lá, parece que se o Bolsonaro fez isso, ele tá meio doido. Aí você vê se os cortes são gritantes. Grotescos, é assim que eles fazem. Outra questão, assim, vamos te perguntar uma coisa, Guy, assim, o ano que vem a gente vai ter aí uma disputa entre o homem do esquino, você e a... O homem do quê? Do esquino, lá, o senador do esquino. O senador do esquino, você e a apresentadora de... Não, cara, olha, eu vou deixar já bem claro aqui. Meu intuito, eu acho muito difícil dele mudar, é entregar esses 4 anos da minha vida nessa posição que eu tô, depois voltar. Aquilo lá suga sua alma, irmão. Aquilo lá, uma pessoa que fica muitos anos naquilo lá, ela sai de lá totalmente deformada, não é a mesma pessoa. Eu pretendo ficar 4 anos, é meu compromisso. E eu acho até difícil. Tudo que a gente tá vendo aí, eles são capazes de derrubar meu mandato. O que o Vanderlan tá fazendo, pressionando o pessoal do STF pra derrubar meu mandato. Isso já é medo do ano que vem. Já é muito provavelmente. Mas, como eu disse, eu não tenho apego a isso daí. Eu falei assim, eu tô enfraquecido lá. Se vocês fizerem alguma coisa lá pra eu voltar pro meu poder verdadeiro, que é cuidar da minha família, eu quero representar os 200 mil votos, né? Essas 200 mil pessoas que votaram em mim, que eu acho impressionante. Até hoje eu fico pensando, cara, muita gente, sem fundo eleitoral, sem poder viajar pelo estado, sem apoio de prefeito, vereador, de nada. Só um grupo de voluntário que grudou em mim e a gente saiu fazendo barulho. É muita gente, cara. Mas para responder, eu vou ficar esses 4 anos e vou voltar pra minha casa. Até o senador do Skinner aí, eu tinha admiração pra ele até o momento o que ele fez com o Marquito. Assim, o cara
quase morrendo no hospital, o que ele fez na campanha Foi feio. de falar assim, ele já tá morto. Daniel Vilela vai esperar enterrar ele depois. E começou, você falou, gente, você não bate em gente que tá... Não faz um negócio desse, não. Não, e ali eu já percebi que o cara não era lá a flor que se cheira quando ele foi defender o senador das cuecas. Do dia na cueca. O senador que a Polícia Federal chegou, o senador foi lá e enfiou um monte de dinheiro Mas isso foi na cueca. agora, né? Foi agora. Isso foi antes. Foi antes dessa fala infeliz dele. Ah, porque era do mesmo partido, né? Não era. Porque eu Não lembro... era do mesmo partido. Era um senador que foi esconder dinheiro na cueca. A Polícia Federal bateu na casa do cara. O senador, desesperado, foi lá, pegou dinheiro e enfiou na cueca. Aí ele vai no grupo de senadores pra defender o cara. Olha, galera, vamos defender o cara. Peraí, o cara... Quem honestamente vai enfiar dinheiro na cueca quando a polícia chega na sua casa? Que dinheiro não é legal, né? Aí ele saiu em defesa desse cara. Chico alguma coisa, o nome desse senador. Olha aí que loucura. Pessoal, você assistiu aí Gustavo Gayer. Quero agradecer, cara, imensamente Eu que agradeço. a sua parceria de ter sentado aqui nessa espaçonave. Update Mais Cash é um update, é um podcast criado para renovar e atualizar o conhecimento. E o conhecimento, às vezes, do que as pessoas não sabem. Né? E ver só pelas câmeras, ver ali nas redes sociais. Eu sei que você conheceu o presidente Bolsonaro. Ele até fazia umas piadinhas, não sei se você nunca revelou, você falava no seu ouvido, você ria alguma coisa, eu não sei o que é. Cheio das piadinhas sem graça. Das piadinhas, né, cara? Enfim, assim, eu acho que a gente conhecer as pessoas fora dos holofotes dá a gente uma verdadeira impressão de tudo, cara. Eu já era fã do seu trabalho lá, da época quando você tava só com seus filhos. Na visceralidade, tem um Aprendeu vídeo... inglês assistindo meus vídeos naquela época? Demais, aprendeu? Você fazia um vídeo dentro do carro, cara. Eu Fazia achava demais, muito legal cantando, aquilo ali. era Então, bom. enfim. Não perca, né, cara? Você falou um negócio aqui muito forte, que estar no meio daquelas pessoas ali no congresso que você tá, a chance da pessoa voltar não sendo a mesma é muito grande. Então, assim, fica o nosso apelo aqui, não perca a sua essência, não perca esse amor que você tem pela família, pelos valores, e a gente continua aqui torcendo pelo seu sucesso. Valeu, meu brother. Valeu, obrigado pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Pena que não pode ser mais longo, a agenda é muito cheia, mas eu pretendo voltar em breve aí pra gente fazer uma atualização sobre a conversa. Um abraço pra audiência. Não esquece de compartilhar, hein? Muito bom, a gente conseguiu, Gustavão, o tempo dele aqui em Goiânia, veio de motoca, olha que show, cara. Aí curte a vida de verdade, mano. Aí sabe curtir a vida de verdade, meu irmão. Estressar, pô. Alto nível. Pessoal, a gente fica por aqui. Esse episódio que você conferiu. Segue a gente aí, né, Fabão? 70% das pessoas que nos assistem não seguem, não são inscritas no canal, cara. E o canal de corte, né? E o canal de corte. Eu vou dar 3 segundos para você se inscrever agora. Se você curtiu essa entrevista, ó, 3, 2, 1, escreve aí. Te vejo lá. Deixa eu só falar aqui antes as redes sociais do Gustavo, que eu esqueci. Gustavo Gayer no Instagram é @GusGayer, Gayer, viu, pessoal? Gayer é Gayer. No YouTube é Gustavo Gayer. E no Twitter é @GayerGus. A gente se vê por aí. Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Valeu!